Oi, gente, eu sou Gabi Paludo do Gabi Cozinha Inclusiva e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês uma base que utiliza apenas esses ingredientes que estão aqui na mesa e através dela vocês podem desenvolver 5 receitas diferentes. Gente, essas 5 receitas que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje fazem toda a diferença quando eu tô fazendo as minhas marmitinhas, elaborando os meus menus, porque eles acabam se tornando os astros de diversas marmitas. Que 5 receitas são essas? Bom, com essa base eu vou ensinar vocês a fazerem almôndegas, polpetones, hambúrguer indiano e mini quibes. A base é a mesma e para a gente produzir, preparar essa base, o que a gente vai precisar eu tenho aqui tudo na mesma proporção, 250 gramas de quinoa branca, 250 gramas de quinoa vermelha e 250 gramas de quinoa preta. Mesma proporção para proteína de soja texturizada, então eu tenho aqui a proteína de soja texturizada tamanho médio. Utilizei como tempero cebola, alho, gengibre e açafrão frescos, que eu já dei essa dica para vocês em outros vídeos. Eu utilizo bastante quando eu estou refogando o alho e a cebola para assim adicionar elementos que fazem bem para a nossa saúde, que são termogênicos, que são anti-inflamatórios. Alho, sal, eu tenho aqui um pouco de molho de soja, páprica defumada e água. Então a gente vai preparar isso aqui tudo de uma forma bem fácil, de uma forma bem simples. Não tem nenhum segredo na preparação. O que eu fiz foi picar, descascar e picar uma cebola inteira. Utilizei 2 dentes de alho. A dica aqui é utilizar aquela dica do processador. Coloca a cebola e o alho para ser processado, porque aí fica bem pequenininho os pedacinhos. E os clientes não vão nem ver ou sentir que está mastigando esses temperos, porque tem gente que não gosta de ver a cebola, ou não gosta de morder, o cebola e alho. E se a gente prepara com o processador, ele fica bem miudinho, depois que você refoga, ele praticamente se desmancha e fica só o sabor desses temperos. Então, coloca um fio de azeite na panela, refoga a cebola e o alho. Eu gosto de pegar o gengibre e o açafrão da terra nesse momento para ir lá e ralar um pouquinho, não precisa ser muito, o sabor não é para ressaltar, digamos assim, na receita, é só para a gente se beneficiar, da nutrição que eles nos fornecem, principalmente a ação antioxidante, anti-inflamatória que eles têm. Não tem um ralador específico de gengibre, eu utilizo esse aqui mesmo, que é um descascador de batata, bem simples, que a gente consegue comprar aí por um valor bem em conta. E enquanto eu estou refogando a cebola, o alho, o gengibre e o açafrão, eu vou adicionar um pouco de sal para dar aquela caramelizadinha. Depois eu adiciono 250 ml de molho de soja. Adicionei 2 colheres de sopa de páprica defumada. E aqui vai uma outra dica da cozinha da Gabi, é que toda vez que vocês forem adicionar uma especiaria, um tempero, alguma coisa em pó, coloque ela para ser feita enquanto você está fritando, refogando ali a cebola e o alho, porque isso, digamos assim, abre o sabor dessa especiaria, desse tempero, faz com que ele fique realmente bem presente na receita. E como a gente vai preparar coisas que remetem a uma memória à carne, que são as almôndegas, o polpetone, o quibe, os 2 tipos de hambúrguer que eu vou ensinar vocês, é gostoso ter esse sabor da páprica defumada porque ele remete um pouco ao sabor da carne defumada. Deu uma boa refogada nisso tudo, a gente vem e adiciona as 3 quinoas, adiciona a proteína de soja texturizada e eu utilizei, gente, 3 copos de 600 ml de água para deixar isso cozinhando. Você vai mexer bem aqui, adicionando os 3 copos de água, misturando. Se você quiser provar nesse momento, corrigir o sal, ver se precisa colocar um pouquinho mais de sal, para realçar um pouco mais o sabor. Mas a gente ainda vai ter um outro momento também, que são as preparações, de cada uma das receitas específicas, onde a gente testa de novo o sal, porque a gente adiciona mais alguns ingredientes e é necessário ver se tá bom a quantidade de sal. Deixei isso com a panela tampada e fogo baixo, cozinhando por aproximadamente uns 30 minutos. De vez em quando eu ia lá, abria a tampa, mexia na panela, para ver se para misturar, para tirar um pouquinho ali aquele fundo, para não queimar e ver quanto mais tempo eu estaria deixando ali cozinhando, foi aproximadamente isso. E antes de mostrar para vocês como que fica a mistura desses ingredientes que são a nossa base de hoje,
Eu queria conversar com vocês um pouquinho só a respeito da proteína de soja, né, e também da quinoa, de quais são os benefícios de consumir esses frutos que são da terra. A proteína de soja, ela fornece bastante proteína em pequena quantidade, então ela é super indicada para quem quer ganhar massa muscular, para quem quer perder peso. Ela não tem gordura saturada, né, então ela é super proteica e saudável. Existe um dilema com a proteína de soja com relação à soja transgênica, né? A gente sabe que não é bom consumir nada transgênico por conta, né, dos venenos, isso acaba entrando no nosso corpo. Mas existem diversas empresas hoje em dia que têm proteína de soja não transgênica disponível no mercado. Eu aconselho vocês, sempre que possível, utilizarem alimentos não transgênicos e orgânicos. E aí você pode comprar disso. E assim, até se a gente for parar para pensar, não é bom comer proteína de soja porque tem soja transgênico. Mas a carne que você come, às vezes, ela também está contaminada com coisas transgênicas, porque a ração que é utilizada para criar gado, por exemplo, é uma ração que é feita com milho e com soja, em sua grande maioria transgênica. Então só passou, né, do grão ali da soja e do milho para a vaca e depois vai acabar passando isso para o seu organismo também. Então é melhor a gente encontrar uma proteína de soja não transgênica e consumir ela dessa forma. A quinoa, ela é um cereal, então ela pertence ao mesmo grupo, né, do arroz, por exemplo. Ela é uma ótima opção para quem quer diminuir a quantidade de arroz que está comendo no dia a dia. Ela não chega a ser low carb, mas ela é riquíssima em fibras e ela tem muitas proteínas. Para vocês terem ideia, gente, ela assim, ó, o grãozinho dela é minúsculo, né? Um grãozinho de quinoa tem até 20 tipos diferentes de aminoácidos que fazem parte da cadeia de proteínas, então ela é super proteica. E essa base, então, aqui que a gente tem hoje, a gente pode dizer que é uma base proteica, que é uma base anti-inflamatória, porque ela leva ingredientes naturais anti-inflamatórios, e ela pode ser utilizada aí, então, né, para dar um tchan nas marmitas que você vai preparar e fazer toda a diferença, né, nessas marmitinhas. Gente, voltei aqui então agora para mostrar para vocês como que ficou aquela massa que eu ensinei vocês a preparar com aqueles ingredientes. Eu separei já aqui em 5 tigelas diferentes, né? Porque depois eu vou ensinar vocês como preparar cada uma dessas receitas de forma diferente. Mas para vocês observarem como ficou, ela fica uma massa bem soltinha mesmo. Quando vocês forem preparar aí na casa de vocês, vocês vão ver que a quinoa branca, ela cozinhou super bem. O ponto ideal é quando a quinoa branca abriu a casquinha dela e a sementinha fica quase transparente. E vocês vão perceber que a quinoa preta e a quinoa vermelha não chegam a abrir a casquinha. Não precisa esperar elas abrirem a casquinha para finalizar, tá? Por que que eu falo isso, gente? O grãozinho da quinoa vermelha e preta, ele fica um pouquinho mais durinho, mas isso dá uma crocância quando a gente prepara, né? Os quibes, as almôndegas, os hambúrgueres que eu vou ensinar vocês. Então deixa ela nesse ponto mesmo. Além dessa base com os ingredientes que eu ensinei para vocês, a gente vai precisar de farinha de arroz, nós vamos precisar de farofa bem miudinha de mandioca, tá? Amendoim. Eu utilizo também hortelã fresca. Aqui eu tenho um prato com diversas especiarias. Eu tenho mais páprica defumada, curry, que a gente vai utilizar para preparar os quibes. Mas eu vou passar a receita bem certinho de tudo para vocês um por um, tá? Tenho aqui também mais cúrcuma, só que agora em pó, para realçar o sabor em algumas dessas receitas que a gente vai preparar. Tempero sírio ou zatar, algum blend, né, que a gente chama, alguma combinação de diversos temperos sírios. É fácil de encontrar em casas de tempero, empórios, até nas seções do mercado de tempero vocês conseguem encontrar toda essa variedade de temperinhos aqui, tá? Tem pimenta preta moída e um pouco mais de gengibre em pó. Vou utilizar também cebolinha e salsinha, então isso aqui é tudo que vocês vão precisar, além do que eu mostrei um pouco antes ali dos ingredientes, para finalizar essas 5 receitas, que são receitas super proteicas, que são receitas ricas em cereais, né, em fibras, auxiliam aí na perda de peso, no ganho de massa muscular. A gente utiliza ingredientes e especiarias que são também anti-inflamatórios, então é só coisa boa.
Vamos preparar então aqui a nossa primeira receita. Eu vou ensinar vocês a fazerem as almôndegas. Eu peguei uma bacia um pouco maior para misturar os ingredientes que eu vou mostrar aqui para vocês para a gente preparar as almôndegas. Então a gente tem aquela nossa base, né, que é com as 3 quinoas e a proteína de soja. Vou colocar ela aqui na nossa bacia. Eu vou adicionar cebolinha e salsinha picada, que eu gosto desse sabor da cebolinha e da salsinha nas almôndegas, sempre utilizo nas minhas receitas. Vou colocar um pouquinho mais de páprica defumada e um pouquinho de pimenta do reino moída. Vou misturar primeiro isso e depois, para a gente conseguir dar liga nessa massa, mas sem glúten, né, a gente utiliza um pouco de farinha de arroz e um pouco de farofa de mandioca. Porque, ó, se vocês observarem aqui, a massa ela tá bem soltinha, né, a quinoa e a proteína de soja, elas não têm aquela liga que a gente precisa para ficar as bolinhas bem certinho das almôndegas. Certo, já misturei aqui. Vou colocar um pouco de farinha de mandioca. Vocês vão adicionando aos poucos, porque não precisa colocar muito até ficar seco. Vai ser só até a gente ter o ponto da liga que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar um pouquinho de farinha de arroz. E agora eu vou misturar. Se eu perceber que não deu a liga ainda, eu adiciono mais um pouco dessas duas farinhas. Pode misturar bem mesmo com as mãos. A ideia é a salsinha e a cebolinha ficar por toda a massa, assim, cada pedacinho da almôndega que for provada vai estar bem saborosa. E eu já consegui o ponto aqui da liga da massa. Vocês viram que foi bem pouquinho, eu peguei um punhadinho, na verdade 2 punhadinhos de farinha de arroz e 2 punhadinhos da farofa de mandioca, farofinha de mandioca. E aí agora é só a gente começar a moldar as nossas bolinhas. Então pega uma quantidade, né, que caiba assim mais ou menos na palma da sua mão, não muito grande, né, lembrando que as embalagens das marmitinhas não são uma embalagem que é muito grande, né, elas são de 500 ml, as que eu utilizo, são para refeições individuais. Então assim, geralmente eu coloco umas 3 almôndegas dessa por marmitinha quando eu preparo, então não pode ser uma almôndega muito grande, até mesmo porque não vai sozinho, né, a almôndega é a estrela do prato, mas tem os acompanhamentos. Vocês enrolam ela até ficar mais ou menos desse tamanho, e aí é só seguir, gente, enrolando toda essa massa aqui para ter todas as almôndegas. Eu vou reservar elas aqui, porque depois eu vou colocar, assar e vou colocar na air fryer todas essas receitas que a gente está preparando hoje juntas, para vocês verem o resultado final de como que ficou as almôndegas, os polpetones, os quibes e os 2 hambúrgueres que nós vamos preparar juntas hoje. Gente, voltei aqui para mostrar para vocês, já enrolei as almôndegas com aquela massa que a gente preparou juntas e os temperinhos, deu um total de 13 almôndegas, e agora eu vou preparar os polpetones e aí eu vou mostrar para vocês quais são os ingredientes que eu utilizo e como que eu faço eles. Voltamos agora então aqui para preparar junto com vocês o polpetone. Tem gente que pode se perguntar, mas Gabi, o que é polpetone? Eu nunca nem ouvi falar. Gente, polpetone ela é uma almôndega um pouco maior e geralmente ele é recheado. Hoje eu escolhi aqui dadinhos de tofu, eu peguei uma peça de tofu, eu cortei em dadinhos pequenininhos. Eu vou rechear os polpetones com isso. Mas você pode utilizar qualquer tipo de recheio que você queira. Pode ser cogumelos, pode preparar algum creme de inhame com ervas, algum patezinho, enfim, deixa a criatividade aí te ajudar a escolher um tempero, um recheio diferente. A gente vai utilizar o quê? A nossa base, que eu ensinei para vocês. Depois de colocar a base aqui, eu vou adicionar um pouquinho de sal. Eu gosto bastante de páprica defumada no polpetone, sempre utilizo para ressaltar um pouco mais aquele sabor, né, de defumado. Vou colocar uma pitadinha de gengibre, uma pitadinha de açafrão da terra e uma pitadinha de pimenta preta. Em geral, todas as minhas receitas são bem temperadinhas, não é uma coisa assim que, nossa, a pessoa não sente o gosto dos ingredientes, fica só com o gosto do tempero, tudo tem o mesmo gosto. Pelo contrário, gente, na verdade, quando a gente adiciona esses temperinhos, né,
ervas, especiarias, temperos secos. A gente realça o sabor dos ingredientes que a gente utiliza, que são os frutos da terra. Vou colocar uns 2 punhadinhos assim, ó, de farinha de mandioca. Vou colocar uns 2 punhadinhos de farinha de arroz e vou mexer para a gente encontrar o ponto da liga dessa massa. Vai sempre adicionando aos poucos as farinhas, para você não passar do ponto, porque senão fica muito seco. Uma almôndega, por exemplo, não é uma coisa seca de se comer quando a gente vai comer, né? Então a gente tem que cuidar que é só para dar a liga mesmo, para juntar ali as quinoas, a proteína de soja, os temperinhos e a gente conseguir dar o formato que a gente quer. Mistura bem, ó, se vocês repararem, eu vou amassando a massa, e isso faz com que todos os ingredientes se juntem super bem. Cheguei no ponto que eu quero. Eu vou mostrar para vocês como enrolar o polpetone e como rechear ele, tá? Então, primeiro você pega uma quantidade maior do que você pegou para as almôndegas. Vai ser aí mais ou menos o tamanho de umas 2 almôndegas e meia, o polpetone. Lembrando que, por exemplo, tem que caber dentro da marmitinha, né, de 500 ml, que são as refeições que eu preparo. Então, ele não pode ser muito grande, porque senão a tampa também não fecha depois em cima, tá, gente? Tá, enrola o polpetone mais ou menos desse tamanho, aí você coloca ele na palma da sua mão e amassa bem. É como se você fosse fazer um hambúrguer aqui. Não tem problema se ficar irregular agora nesse momento, tá, gente? Aqui é só pra gente deixar ele bem amassadinho. Vai lá, pega um dadinho de tofu e aí você começa a enrolar essa massa em volta desse recheio. Gente, como é já uma massa assim um pouco úmida, claro que o recheio não pode ser um creme muito líquido, algo que vai vazar. Tem que ser alguma coisa que você consiga envolver a massa em torno daquilo e enrolar. E aí aqui a gente tem o nosso primeiro polpetone recheado com dadinhos de tofu pronto. Eu vou terminar de enrolar essa massa aqui e eu volto já para mostrar para vocês os polpetones que essa massa deu. Voltei aqui para mostrar para vocês os meus polpetones prontinhos. A quantidade de massa que eu tinha separado para eles deu para 5 polpetones. E lembrando que eu recheei eles hoje com dadinho de tofu. Então agora vamos preparar juntas a massa do hambúrguer, né? A gente coloca aquela massa que preparamos no início. Esse hambúrguer é para remeter àquele hambúrguer tradicional que a gente come aqui. Então, o que eu adiciono nessa base que a gente fez juntas lá no início? Eu coloco páprica defumada, mais um pouco, coloco pimenta do reino moída e não adiciono salsinha, cebolinha, nem nada nessa receita do hambúrguer, tá? A gente vai, claro, colocar aquelas 2 pitadinhas de farinha de mandioca e de farinha de arroz para encontrar a liga da nossa massa. Ai, Gabi, mas eu queria adicionar algum outro tempero, ou mais cebola, ou enfim, algum temperinho fresco. Posso? Pode, né, gente? Eu tô ensinando aqui pra vocês como geralmente eu faço e qual é a diferença, né, depois na massa final de cada uma dessas receitas. Mas é claro que se você quiser utilizar alguma outra coisa aí, pode ficar à vontade. Vai fazendo testes, né, vai experimentando novos sabores. Isso também é muito interessante, isso faz bastante parte, assim, da minha cozinha e do meu dia a dia, né? Porque ela é uma cozinha inclusiva, bastante intuitiva. Eu geralmente, assim, observo o que a natureza está oferecendo naquela época do ano, o que está, né, disponível nas feiras, assim, para a gente utilizar. E vou sempre seguindo esse raciocínio, assim, de utilizar o que tem disponível fresquinho. Bom, cheguei aqui no ponto do hambúrguer. A massa não muito seca, ó, conseguiu fazer uma bolinha e isso não cai, né, não se desfaz, tá ótimo. Não precisa pôr mais farinha porque senão vai ficar seco. E aí o hambúrguer, gente, fazer como nós fazemos normalmente, né, prepara uma bolinha, dá uma amassadinha e aí aqui a gente tem um hambúrguer. Geralmente eu coloco 2 desses hambúrgueres numa marmitinha ou eu faço um maior e coloco um só. Hoje a gente vai preparar eles nesse tamanho e eu já volto para mostrar para vocês quantos hambúrgueres eu consegui fazer com essa parte que eu separei da nossa base para preparar eles. Gente, olha que delícia! Eu consegui fazer 8 burgerzinhos, né? Na verdade, nem tão pequenos assim, com aquela massa que a gente preparou juntas. E agora eu vou ensinar a fazer um outro tipo de hambúrguer
hambúrguer, que é o hambúrguer indiano. Vem comigo que eu vou te mostrar quais são os ingredientes e especiarias que vão dar toda uma diferença nesse próximo hambúrguer. E agora, para a gente preparar então o hambúrguer indiano, eu vou mostrar para vocês quais são os ingredientes diferentes do último que a gente preparou. A nossa base, né, inicial, que preparamos juntas. Depois, a gente vai adicionar amendoim já salgadinho e torrado. Pode dar uma trituradinha nele, ou se não tiver um triturador, não tiver como triturar, dá para dar umas batidinhas com o amendoim dentro do saquinho ainda com uma colher de pau. Eu vou colocar aqui uns 3 punhadinhos. Eu gosto bastante da textura do amendoim nesse hambúrguer. Ele dá uma consistência diferente, dá um croquezinho. E, gente, vocês vão observar agora que eu vou colocar todo esse tempero aqui, que é um tempero sírio. Pode ser zatar, pode ser pimenta síria, pode ser um mix de tempero sírio. Isso é o que vai dar diferença no gosto, né, do hambúrguer indiano. Vou colocar também uma mistura de curry, que nada mais é do que um blend de especiarias indianas. O que é blend, Gabi? São várias especiarias que formam um tempero, né? Então aqui no curry tem gengibre, tem açafrão, tem cardamomo, tem pimenta do reino, enfim. Depende também da marca ou da pessoa que prepara, que você compra. Cada um tem sua receita de curry aí, então existem diversos tipos de curries diferentes. Vou colocar uma pitadinha de gengibre, uma pitadinha de açafrão e uma pitadinha de páprica defumada. Esse de todos que eu preparo é o que vai com mais temperinhos e especiarias, porque eu quero que a pessoa, ao comer esse hambúrguer, realmente perceba, né, que ele tem especiarias, que ele tem tempero que são muito utilizados na Índia, mesmo que a pessoa nunca tenha ido para lá, porque eu, por exemplo, nunca fui para lá, mas ao comer isso é inevitável você linkar, né, esse sabor a todas as imagens que a gente vê da culinária indiana, tudo que eles preparam lá. Bom, agora eu vou amassar isso aqui, misturar, né, para que esses temperos e especiarias e o amendoim se misturem com toda a massa. Vou colocar 2 punhadinhos de farinha de mandioca, 2 punhadinhos de farinha de arroz. Vou acrescentar uma pitadinha de sal e vou mexer até dar o ponto aqui dessa massa. Caso você seja alérgico a amendoim, porque tem pessoas que são, né, alérgicos a amendoim, você pode utilizar castanha do Brasil, castanha de caju, castanha do Pará, pistache, amêndoas, enfim, pode sim se substituir por alguma outras dessas castanhas que dê essa mesma crocânciazinha que o amendoim dá no meio da massa. Já cheguei no ponto aqui, vocês viram que é bem rapidinho, é só misturar, dando uma amassadinha com a mão mesmo. E agora nós vamos preparar o nosso primeiro burger aqui juntas e eu já volto para mostrar para vocês quantos burgers essa receita aqui rendeu. Voltei aqui para mostrar para vocês, fiz mais 8 hambúrgueres, agora indianos, com amendoim e todas aquelas especiarias. E gente, ó, se vocês pudessem sentir daí o cheirinho, utilizar curry, utilizar tempero sírio, fazem toda a diferença. Imagina depois que ele estiver prontinho, o sabor e o aroma que esse hambúrguer não vai ter. E vamos preparar agora a última receita dessas 5 receitas que eu estou ensinando para vocês hoje com essa mesma base aqui. Então agora nós vamos preparar os mini quibes. Eu adiciono essa base que a gente preparou juntas. Eu coloco um pouquinho mais de sal. Piquei algumas folhas de hortelã, tá? É bem importante a gente colocar o hortelã aqui no quibe para ajudar a remeter ainda mais ao sabor, né, do quibe original. A gente coloca umas 2 pitadinhas aqui dessa farinha de mandioca, mais uns 2 punhadinhos de farinha de arroz e vamos misturar para ficar aqui no ponto. Vou mostrar para vocês como que eu enrolo e como que eu faço para dar o formatinho de quibe nessa massa, que ele é um dos mais dificeizinhos, assim, né? Porque a almôndega e polpetone é bem tranquilo a gente enrolar. O hambúrguer também é fácil de preparar. Não que seja difícil, mas eu vou mostrar para vocês aqui um macetezinho de como que eu faço para ele ficar no formatinho do mini quibe. Viu que tá tudo bem juntinho, todos os ingredientes.
deu a liga na massa já. Eu pego um pouco da massa, faço uma almôndega pequenininha e depois eu dou uma enroladinha, né, nela na mão nesse sentido e vou finalizando, gente, eu coloco ela na palma das minhas duas mãos aqui e vou finalizando nesse formato. Se você observar a nossa mão fechada, ela já tem mais ou menos o formato de um kibe, ela é mais gordinha no meio e aí junta aqui no final e aqui em cima. E eu vou passando ele dessa forma na própria palma das minhas duas mãos. E aí a gente tem o quibe prontinho aqui. Então agora eu vou enrolar todos eles e já volto para mostrar para vocês quantos quibes essa massa aqui vai dar. Voltei aqui para mostrar para vocês, ficaram prontos os meus mini quibes. Eu consegui fazer 11 unidades com aquela massa. E agora, gente, eu vou colocar alguns mini quibes, alguns hambúrgueres indianos, alguns polpetones e algumas almôndegas para assarem no forno. E outros eu vou fazer na air fryer para mostrar para vocês como que fica, né, a diferença que fica preparar no forno ou na air fryer. Caso você não tenha air fryer, não tem problema. Inclusive, todas essas receitas que a gente fez, elas podem também ser preparadas com um fio de azeite numa frigideira antiaderente, vocês selando os ladinhos, porque não tem problema não assar, não cozinhar no meio, não vai ter carne cru, né? Aqui, tudo que tá aqui já foi cozido, né? As quinoas, a proteína de soja, então pode ser seladinho assim. E pode ser também frito em imersão, é o jeito que fica mais crocante. O quibe, por exemplo, é o jeito que se parece muito com quibezinhos de festa. E aí você pode optar por qual vai ser a melhor forma para você finalizar, mas eu já volto para mostrar como que ficou na air fryer no forno. Gente, acabei de finalizar aqui, se vocês pudessem sentir o cheirinho que tá aqui na minha cozinha. Eu vou mostrar para vocês a diferença. Esses que estão aqui, eu coloquei na air fryer. Eu coloquei eles dentro da air fryer, um fio generoso de azeite de oliva por cima, deixei na potência máxima da minha, que é 200 graus por 5 minutos, virei eles de lado, coloquei o azeite de novo por cima e deixei por mais 5 minutos a 200 graus. Aqui no forno, né, eu consegui colocar uma maior quantidade, porque a forma suporta mais. E eu coloquei também um fio de azeite de oliva bem generoso por cima disso tudo. Eu já tinha deixado o forno pré-aquecido a 200 graus. Assei por 20 minutinhos a 200 graus e depois eu liguei o dourador em cima e deixei por mais 10 minutos assando. Eu tenho aqui pra gente acompanhar esses petiscos, né, mas que podem também compor uma marmita. Por exemplo, tem um prato sírio, que é o jadra com arroz integral, lentilha e cebola caramelizada e baba ganoush, que vão 3 mini quibes desse. Mas você pode preparar aí também para fazer os seus testes em casa e ver como fica super saboroso. Preparar algumas pastinhas e molhos juntos. Hoje eu trouxe aqui o molho de barbecue com goiabada, que eu adoro fazer e que é bem famoso, tem um toque assim de defumado bem gostoso. E o baba ganoush, que também é uma pastinha, né, árabe, basicamente feita de berinjela defumada, mas em outra oportunidade eu vou ensinar vocês algumas pastinhas e molhos especiais. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa receita. Através de uma base, né, a gente conseguiu desenvolver 5 receitas diferentes que vão fazer toda a diferença aí na hora de você montar suas marmitinhas, apresentar o menu. Os clientes sempre retornam com feedback positivo, né? Tem gente que chega a mandar mensagem perguntando: Gabi, mas o quibe não é de carne mesmo, né? O que você utiliza e tal? Então, para pessoas que talvez estão na transição ou não são vegetarianas, mas gostariam de incluir uma refeição mais saudável, né, e com diferentes sabores, é uma ótima alternativa, porque aí a pessoa enxerga um hambúrguer, enxerga uma almôndega, isso traz aquela memória afetiva e realmente acaba não sentindo falta de carne. Eu vou provar aqui então uma almôndega com esse molho barbecue. E se vocês gostaram dessa receita, né, e tudo mais que a gente pode desenvolver com ela, eu espero que vocês deem um like aqui. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal para receber as receitas, né, os vídeos de receitas novas e todas as novidades que eu estou preparando para vocês. E se você conhece alguém que talvez gostaria de aprender, compartilha também. Muito bom.